Sejam muito bem-vindos. Meu nome é João Paulo Catité e, juntamente com os meus colegas Romildo Fagundes e Tailândia Miranda, temos a honra de apresentar nosso pré-projeto de trabalho de conclusão de curso intitulado Precarização, o impacto jurídico do trabalho dos entregadores de iFood no Brasil. Esse trabalho propõe uma imersão crítica nas novas dinâmicas das relações laborais mediadas por aplicativos sobre a ótica do direito do trabalho brasileiro. Para guiar o nosso trabalho, separamos ele em introdução, objetivos gerais, objetivos específicos, revisão teórica, metodologia, resultados esperados e a conclusão. Entrando na nossa introdução, é inegável que as transformações tecnológicas e a expansão das plataformas digitais alteraram profundamente a organização do trabalho no Brasil nas últimas décadas. Empresas como o iFood tornaram-se centrais da dinâmica urbana, prometendo aos trabalhadores flexibilidade, autonomia e renda rápida. No entanto, por trás dessa promessa assistimos à expansão de um fenômeno que a doutrinadora Ludmila Abílio conceitua como uberização. Esse processo se caracteriza pela transferência sistemática dos riscos do negócio ao trabalhador, transformando-o em um autogerente da sua própria subsistência. Em termos jurídicos, as plataformas alegam ser meras intermediárias tecnológicas para afastar o reconhecimento de vínculo do emprego. Contudo, a nossa pesquisa investiga a realidade prática. Longe de eliminar o controle, a tecnologia recriou mecanismos de submissão por meio de sistemas automatizados, gerando um cenário de profunda informalidade e vulnerabilidade social. O nosso problema de pesquisa é a ausência do reconhecimento de vínculo empregatício entre iFood e seus entregadores contribui para a precarização das relações de trabalho e para a redução da proteção jurídica desses trabalhadores. Para responder a isso, colocamos como objetivo geral analisar a informalidade e a precarização do trabalho dos entregadores vinculados às plataformas digitais de entrega, especialmente o iFood, à luz da ausência de vínculo empregatício, identificando seus impactos jurídicos e sociais. Para alcançarmos esse objetivo, traçamos 5 caminhos específicos. O primeiro seria identificar as características do trabalho dos entregadores. O segundo, examinar os requisitos legais do vínculo empregatício. Terceiro, analisar os mecanismos de controle algorítmico. Quarto, investigar os impactos da informalidade na proteção social. E quinto, discutir os reflexos sobre dignidade, saúde e direitos trabalhistas. Iniciando a exposição do nosso referencial teórico, abordamos a nova organização laboral introduzida pela chamada economia de plataformas. Conforme ensina Gohan, esse modelo organiza o trabalho por meio de fragmentação de tarefas, remuneração variável e, crucialmente, pela transferência dos riscos econômicos ao trabalhador, que precisa arcar com os meios de produção para exercer atividade. O autor Rafael de Souza Lapa aponta com propriedade que a plataformização do trabalho ganha força exatamente em momentos de forte vulnerabilidade socioeconômica e desemprego estrutural, ou seja, as pessoas recorrem a essa plataforma como alternativa de sobrevivência imediata, sujeitando-se às relações instáveis e desprovidas de garantias contratuais básicas. Agora, no segundo eixo de nossa fundamentação teórica, nós discutiremos a problemática da informalidade e também da precarização, e destacando assim os seus efeitos mais severos sobre a dignidade do trabalhador. Como menciona Rodrigo, o trabalho por meio de aplicativo representa hoje uma das faces mais agudas da precarização do trabalho, pois combina a fragilidade contratual absoluta com a intensificação do esforço humano. Na prática de entregas de alimentos, essa precarização é tangível. Em sua recente dissertação, Macedo pontua de forma brilhante que a suposta liberdade do entregador oculta uma exploração velada, em que custos do veículo, internet, combustível e manutenção, elas são deslocadas integralmente para o elo mais fraco da pirâmide, ou seja, o trabalhador. Então, isso repercute diretamente na sua saúde física, mental e na sua segurança também nas vias públicas. Um dos pontos da nossa discussão acadêmica reside na subordinação ao algoritmo. Diferente das relações de trabalho, onde um gerente físico ele dita as ordens face a face, no ambiente digital é um pouquinho diferente. O poder é exercido por um chefe invisível, ou seja, o algoritmo. Como explica Grohmann, a tecnologia ela não eliminou o poder da direção da empresa, ela apenas sofisticou.
A plataforma iFood, ela monitora em tempo real a geolocalização do trabalhador, seu tempo de deslocamento, sua taxa de aceitação de corridas e o avalia por meio de pontuações de usuários e taxa de cancelamento. Novamente, Lapa, ele destaca que essa aparente liberdade convive no mecanismo sutis de indução comportamental, como metas diárias de produtividade, bonificação, que induzem o trabalhador a prolongar suas jornadas para conseguir obter, logicamente, um ganho nominalmente viável. A partir de uma análise jurídica do nosso ordenamento, nós confrontamos este modelo operacional com base nos artigos 2 e 3 da CLT. A lei, ela exige 4 requisitos cumulativos para se configurar uma relação de emprego: pessoalidade, onerosidade, habitualidade e subordinação. As plataformas de aplicativo alegam que o entregador é autônomo, pois ele pode escolher quando se conectar. No entanto, a doutrina ela nos ensina a olhar para o princípio da primazia da realidade sobre a forma. Como menciona Macedo, a ausência de um contrato escrito de emprego não anula a subordinação estrutural inerente, na medida que a atividade do entregador é absoluta e essencial para a própria existência dos negócios do iFood. Não há autonomia quando as regras do jogo, incluindo tarifas e punições por meio de bloqueio automático, elas são ditas unilateralmente pela plataforma. Dando continuidade, analisamos os reflexos sistemáticos dessa desproteção. Sem o reconhecimento do vínculo empregatício, esses trabalhadores ficam à margem das garantias sociais previstas na nossa Constituição e na CLT. Eles não gozam de descanso semanal, de férias remuneradas, de 13º, de FGTS ou até mesmo de limitações de jornada diária. Como destaca Oliveira, a informalidade ela gera uma vulnerabilidade social e de saúde. Em caso de acidentes de trânsito ou adoecimento, o entregador ele fica completamente desassistido, desamparado e sem renda. Sob a ótica do direito, como aponta Rodrigues, o avanço desenfreado desse modelo, sem a devida tutela jurídica, ela enfraquece o papel protetivo histórico do direito do trabalho, pressionando assim para baixo o padrão já das garantias já conquistadas pela classe trabalhadora como um todo. Por fim, inserimos em nossa pesquisa uma perspectiva contemporânea e indispensável, o contrato digital à luz da LGPD, a Lei de Proteção de Dados. Para iniciar uma prestação de serviço, o trabalhador ele é submetido a termos de adesão padronizados, nos quais autoriza o tratamento maciço de seus dados de geolocalização em tempo real, velocidade, rotas e dados também comportamentais. A nossa pesquisa ela defende que a LGPD ela deve ser articulada com o direito do trabalho para exigir o que chamamos de transparência algorítmica. Os entregadores eles têm direitos jurídicos de saber de que maneira seus dados estão sendo desempenhados e também estão sendo utilizados para alimentar os algoritmos que decidem sobre a distribuição de corridas, suspensões ou até mesmo bloqueios definitivos de suas contas nas plataformas. Para ilustrar a relevância prática e estatística deste estudo, trazemos a este plenário os dados mais recentes divulgados pelo IBGE 2025. Como podemos observar no gráfico, houve um crescimento vertiginoso de 32% no contingente de trabalhadores de aplicativo entre o terceiro trimestre de 2023 e o de 2024, alcançando a impressionante marca de 1.700.000 pessoas no Brasil. Este dado oficial corrobora a urgente necessidade deste estudo jurídico. Estamos diante de um contingente gigantesco de trabalhadores que sofrem de forma direta com a informalidade, jornada extensa e ausência sistêmica de garantias de seguridade social.
A intermediação digital deixou de ser uma tendência alternativa e passou a ser a realidade central do mercado de trabalho de massa no país. Para garantir o rigor científico e metodológico à nossa investigação, esse projeto foi estruturado a partir de uma abordagem quantitativa. Justificamos essa escolha pela natureza interpretativa do fenômeno, uma vez que não pretendemos apenas quantificar dados, mas sim compreender criticamente o impacto jurídico e social da precarização nas relações laborais. Adotamos um método dedutivo, partindo das premissas gerais do direito do trabalho brasileiro e dos princípios protetivos para analisar sua aplicação concreta no caso específico do nosso trabalho, entregadores de iFood. Os procedimentos técnicos adotados consistem em uma robusta pesquisa bibliográfica e documental, fundamentada na CLT, na jurisprudência pátria, na LGPD, bem como em relatórios oficiais de instituições responsáveis como o IPEA, o DIEESE, IBGE e o Ministério do Trabalho e Emprego. Com o desenvolvimento e a conclusão deste trabalho, temos como resultado esperado, primeiro, desmistificar o discurso de autonomia irrestrita e flexibilidade plena propagada pelas plataformas digitais de entrega, comprovando que a realidade se insere em um contexto de forte subordinação técnica e econômica. Segundo, identificar os impactos negativos da informalidade na subsistência material e na integridade física do entregador, propondo reflexões teóricas e caminhos jurídicos para mitigar a precarização e, por fim, oferecer subsídios teóricos e normativos relevantes para o debate sobre a regulamentação do trabalho em plataforma no Brasil, dialogando diretamente com as iniciativas estatais de proteção social a esses trabalhadores. Consciente da complexidade de que envolve este objeto de estudo, mapeamos 3 principais riscos e dificuldades na execução dessa pesquisa científica. O primeiro é a constante transformação legislativa e jurisprudencial que envolve o tema das plataformas digitais de trabalho, o que exige a atualização constante do referencial normativo. A segunda dificuldade é a opacidade do sistema algoritmo das plataformas cujas regras de pontuação e distribuição de pedidos são divulgados de forma transparente. Superaremos isso utilizando relatório de pesquisa e informações de relevância nacional, como o do trabalho no Brasil. E o terceiro risco diz respeito à etapa de coleta de dados em campos com os trabalhadores, cuja a rotina exaustiva pode gerar baixa adesão. Para mitigar esse risco, estruturamos questionamentos breves, diretos e objetivos. Para garantir a execução ordenada e pontual do projeto, estruturamos esse cronograma de atividades ao longo do período letivo. No tocante à viabilidade econômica, o projeto se mostra plenamente realizável sobre a ética de custo-benefício. Trata-se de uma pesquisa essencialmente teórica, bibliográfica e documental. Aqui estão as principais referências que alicerçaram cientificamente a elaboração desse projeto. Para finalizar a nossa explanação, gostaríamos de deixar como reflexão a provocadora citação da pesquisadora Mariane Macedo, que resume a essência do nosso estudo. A aparente liberdade conferida ao entregador oculta uma dinâmica de exploração em que os riscos da atividade econômica são deslocados para o próprio trabalhador. Com essa provocação científica, agradecemos imensamente a atenção de todos. Muito obrigado.